Boa tarde, Thiago. Prazer tê-lo aqui. É um jogo que a gente reputa como um clássico regional, né? Era uma equipe muito forte que a gente vai enfrentar, atual campeão potiguar. A gente teve a oportunidade de enfrentá-los no primeiro turno e a gente sabe que enfrentar o América na Arena sempre foi um jogo muito difícil, mas a gente está tendo uma semana muito proveitosa de trabalho. A gente, né, sempre a expectativa de trazer um bom resultado. Os nossos números fora de casa, dentro de uma competição muito difícil, como é o campeonato que nós estamos jogando, é um aproveitamento que nós temos muito bom fora de casa e pretendemos continuar com essa performance, pegando uma equipe do América, uma equipe que tem os números muito favoráveis a eles dentro de casa, uma equipe muito forte. Mas eu estou entendendo que clássico, quando você trata de clássico, independente de jogar em casa ou fora, é sempre muito equilibrado. E a gente espera ter uma equipe muito competitiva para que a gente possa buscar os 3 pontos desse compromisso diante do América. Boa tarde, João. Prazer novamente tê-lo aqui. A gente fez uma partida com muitos recortes diante do Central, né? A gente não fez um mau primeiro tempo, a gente fez um bom primeiro tempo. E a sua pergunta ela é importante, porque é uma pergunta que a gente é diferente da coletiva pós-jogo, porque a gente tem uma semana, a gente analisa o jogo, contextualiza, conversa com os jogadores. Então é uma ótica completamente diferente do que a coletiva pós-jogo, que você nem conseguiu analisar e ver nada. Por isso que eu quero te parabenizar pela pergunta. É a oportunidade que nos dá de elucidar a partida. A gente fez uma partida de tempos distintos. Nós fizemos um bom primeiro tempo, onde a gente não foi em nenhum momento ameaçado pela equipe do Central, onde a gente teve o controle do jogo, a gente teve boas oportunidades para abrir o placar. Eu te reputo que os primeiros 20 minutos foi muito bom e o restante foi bom. A gente teve oportunidade, talvez aí em 4 oportunidades de abrir o placar com uma bola na trave e o jogo controlado, como a gente tem dentro de casa. A única diferença dos outros jogos é que a gente não conseguiu abrir o placar como a gente sempre pregou nos primeiros pelo menos 20 minutos para ter um bom controle do jogo. E aí confesso a você que no segundo tempo a gente teve uma queda de rendimento. É que nem eu sempre falo, o adversário vai para o intervalo, ele também ajusta a equipe dele. E aqueles pontos que a gente estava conseguindo explorar bem do Central, eles conseguiram ajustar. E a gente teve ainda... Começamos logo o segundo tempo com uma boa chance de Giovani de abrir o placar. Tivemos a oportunidade de abrir o placar. E aí parece que o Central teve muito mais volume que a gente. Não foi. O Central teve 2 boas oportunidades até a expulsão, que foram 2 entradas pela direita, uma finalização e um cruzamento que foi tirado assim pelo Eurico. E aí a gente tem a expulsão, uma expulsão que te confesso que impactou no jogo. A gente ficou com -1, demoramos a ajustar o jogo com -1, aonde a gente acaba sofrendo o gol. E ali depois dos 35 minutos a gente conseguiu um melhor ajuste e aí criamos talvez 2, 3 oportunidades de empatar o jogo e não foi o suficiente. Então assim, posso resumir que foi um jogo de 2 tempos muito distintos. A gente claro que a gente já tem uma equipe treinada, né? Eu não sou um treinador que eu tenho convicções durante a semana no treinamento também. A gente já tem uma equipe treinada já para o jogo. Nós temos também alternativas táticas e de peças também para o jogo, mas a equipe que eu pretendo iniciar o jogo já está na minha cabeça. Claro que a gente durante a semana vai treinando alternativas táticas, testando uma peça aqui, outra ali, até pela circunstância do jogo. Então assim, a gente já tem tudo muito bem desenhado, tudo bem definido. Temos mais 2 sessões de treinamento para que a gente possa definir, né, os 23 que vão viajar e a equipe titular. Eu não costumo fugir muito daquela equipe que eu inicio já a semana trabalhando. Posso testar uma peça aqui, a outra lá, para isso. Então assim, a gente já tem em mente já o substituto do Matheus, a gente já tem em mente os 23 relacionados e a questão do Felipe, ele está relacionado para o jogo, né? Assim, a escalação, como sempre, eu entrego 1 hora antes do jogo, que é uma questão
até protocolar de todas as equipes no futebol brasileiro. Mas a gente teve uma boa semana de trabalho, as coisas muito bem definidas, muito bem convicta daquilo que a gente vai levar para o jogo. A gente vai para jogar contra o América líder da chave, líder da competição, com um aproveitamento muito plausível de 73%. A gente jamais disse aqui que a nossa chave era uma chave fácil, correto? A gente, até a rodada passada, liderou os 64%. A gente é líder com muito mérito do nosso trabalho, né? Mas o risco de você perder a primeira posição geral, ela é iminente, e você tem uma competitividade até o final da fase de grupos. Então, a gente sabe que o risco existe, né? Mas a gente também pode, como matematicamente, perder a liderança, como a gente também pode voltar a ser líder geral com uma vitória diante do América. O que eu tenho convicção é que a gente está preparando uma equipe muito competitiva, que a gente seja assertivo na escolha dos 11 e que a gente vai vencer o América, vai buscar essa vitória para que a gente volte não só consolidado líder da chave, como também uma oportunidade de voltar líder geral. Então está em aberto. Ao mesmo tempo que a gente pode perder a liderança da chave, a gente pode voltar líder geral da competição, e a convicção que a gente vai ter uma equipe competitiva para buscar esses três pontos importantes diante do América. A gente fica muito, já falei isso após na minha coletiva, a gente ficou muito chateado, muito triste, que a gente tinha uma oportunidade, além de ser líder geral, e a gente já classificar no jogo de domingo. Então, claro que isso traz uma frustração, né, para todos os contextos, mas a gente também já pode, nessa próxima partida, voltar classificado já de Natal, líder, como eu falei anteriormente, da chave, manter líder e líder geral. Então, é um jogo que, como você falou anteriormente, um jogo muito importante, né? A gente contextualiza um clássico regional, um jogo que tem muito valor. Você pode ter muitos ganhos com esse jogo, mas também pode ter perdas. E a gente pode voltar com esse cenário de liderança, de classificação e liderança geral da competição. Eu prefiro ficar com um cenário positivo. Claro que a gente também analisa todos os cenários, mas como eu sou um treinador muito otimista e muito convicto, eu fico com o cenário que a gente vai ter um bom jogo, buscando essa vitória, e volte com todos os méritos da vitória pode nos trazer, como toda a classificação, como a liderança, tanto geral quanto da chave. Como eu falei, que no início do campeonato, e até hoje eu falo, que para mim é a chave mais difícil do campeonato. Então, o Santa Cruz é líder, o Santa Cruz tem um aproveitamento de 73%, um time que tem 7 vitórias, se não me engano, 7 vitórias, um empate e 2 derrotas, né? Então, assim, se você olhar num cenário de campeonato brasileiro, seja qual ele for a divisão, é um cenário muito bom, né? É porque a gente criou muita gordura, né, até essa derrota contra o Central. Então é uma derrota que a gente chateia, mas não se sente impactado, porque os nossos números, que foram construídos com muito trabalho, são números muito positivos. Então eu deixo uma mensagem para o nosso torcedor, que continue acreditando, continue apoiando, que nós vamos trabalhar bastante para que a gente volte a vencer dentro da competição e mantenha a liderança da chave, e também que a gente vai fazer de tudo para buscar essa classificação já no domingo.